Olá, olá! Oficialmente voltamos aqui para mais um episódio semanal do podcast Entre as 100 Jardas. Eu, Igor Tonetti, apresentando o Pedro Curi, que também está comigo hoje para comentar sobre a semana 7 da NFL, semana que antecede o limite da trade deadline, ou seja, a partir desta semana são os últimos dias para os times conseguir pegar jogadores de outras equipes através de trocas. Depois disso, as equipes vão acabar só conseguindo se reforçar com outros jogadores se forem jogadores sem contratos com nenhuma equipe. Pedro Curi, tivemos uma semana, olha, um pouco surpreendente aí para os times que a gente, nos últimos programas, julgava ser os favoritos aí ao Super Bowl, tanto da NFC quanto da AFC. Tivemos ataques aí que precisam provar um pouco mais, resultados surpreendentes. Uma boa tarde, obviamente que estou falando boa tarde, porque estamos gravando à tarde. Então, uma boa tarde, Pedro. Que semana agitada, hein, cara? Boa tarde, Igor. Bom dia, boa noite, boa tarde também para todo mundo que está escutando a gente, não importa o horário, né? Se tá lavando sua louça, tá ouvindo no carro. Enfim, cara, essa semana teve de tudo, viu? Essa semana 7 da NFL foi um prato cheio, cara. Tem muita coisa pra gente falar. Claro que Muita você está coisa. comentando do grande jogo entre Giants e Commanders, né? 14 a Nossa, 7. nossa. Assim, a gente pode começar a perguntar se Tyrod Taylor é a resposta. Não, eu acho que não, porque. Eu falei, hein? Contra Buffalo, eu comprei essa informação aí, cara. Mas não vai acontecer porque o New York Giants não paga 40 milhões de dólares por ano pro Tyrod Taylor. Mas ele tá jogando melhor que o Daniel Jones, isso é fato. Mas enfim, não tô afim de falar de New York Giants hoje não. Sinceramente, tem muita coisa melhor pra falar. Pois é. Não, só passando rapidinho nesse jogo dos Giants, achei engraçada a entrevista pós-jogo do Jonathan Allen, né? O defensive end do Enders, que ele falou assim: ah, cara, eu tô cansado disso tudo, tô cansado de. É uma merda. Ele falou exatamente isso. E, enfim, talvez pode ser um dos caras que devem pintar aí para alguma outra equipe nos próximos dias, né? Como a gente comentou Grande da trade jogador, tá? deadline. Excelente Ah, jogador. excelente jogador. Eu queria muito lá no meu time. Mas, enfim, vamos falar do 49ers depois, cara. Começando o que talvez seja o resultado mais surpreendente, na minha opinião, eu falo não por quem venceu, Curi, mas pela elasticidade do placar. O Baltimore Ravens amassou o Detroit Lions 38 a 6. A gente tinha comprado aí que os Lions poderiam até, se deixassem aí escorrer pelas mãos das outras equipes mais fortes, ficar com a seed 1 da NFC, mas o Baltimore Ravens foi lá e chutou a porta, chutou o traseiro aí do Leão. Que é isso, hein, cara? 38 a 6, velho. Cara, você sabe de uma coisa? Essa hora eu não tava acompanhando o jogo, né? Eu tava fazendo outras coisas e tudo mais. Quando eu abri o Red Zone e vi 28-0 no segundo quarto para Baltimore, eu tomei um choque, cara. Tomei um choque. Eu falei, meu Deus do céu, alguém se machucou. O Jared Goff endoidou. E não tinha nenhuma interceptação do Jared Goff. Não tinha nenhum turnover forçado pela defesa de Baltimore. E eu falei, cara, o que que aconteceu? E realmente, assim, eu acho que o grande. São dois pontos muito fortes nesse jogo, assim. Primeiro, a defesa de Baltimore dominou, dominou o ataque de Detroit, assim. Toda a gente fala que a linha ofensiva de Detroit é uma das melhores da liga, e é, sem sombra de dúvidas, mas assim, o Detroit Lions não conseguiu jogar. Tava sem o David Montgomery, que é o principal running back da equipe, que poderia ajudar um pouco a correr entre os tackles, né, e conseguir estabelecer melhor o jogo terrestre, mover as correntes. Mas assim, cara, tava sendo uma surra. O Jared Goff tava muito errático, isso é verdade também. Mais errático do que o normal. Mas assim, uma surra. E o ataque dos Lions também, muito pouco objetivo, assim. As chamadas não estavam tão boas. E o ataque de Baltimore simplesmente clicou pela primeira vez na temporada.
a gente pode ter uma amostra do que pode ser esse ataque de Baltimore, com o Odell Beckham Jr. aparecendo, Rashad Bateman, Nelson Aguilar e o Trey Flowers, o Zay Flowers, perdão, que é uma grande revelação, cara. Ele é muito, muito consistente, ele é muito explosivo, ele é bem rápido, e ele tá sendo uma arma muito boa pro Lamar Jackson, que tem o Mark Andrews, que pra mim é o top 3 tight ends da NFL. Ele tá ali no top 3. Ele é uma arma muito importante na red zone, que não vinha sendo utilizado. Tipo, Baltimore teve 1 de 6, né, no último jogo na red zone, e dessa vez foi 5 de 6, com 2 touchdowns do Mark Andrews. Então, assim, eu acho que o plano de jogo foi bem interessante, conseguiu usar as armas que tinha, conseguiu usar o Lamar Jackson em corridas também. É um ataque que tem muitas peças, mas, assim, parece que precisa de um alinhamento cósmico para clicar, né? A gente não pode falar assim, agora veio o Lamar Jackson MVP. Não, cara, porque semana que vem pode jogar mal e a gente já voltar tudo como estava antes, né? Eu preciso ver um pouco mais de consistência, principalmente do Lamar Jackson. Mas assim, foi uma surra, cara. Foi uma verdadeira surra. Eu achava que esse jogo ia ser bem disputado, principalmente por causa das defesas. A defesa de Detroit era uma das melhores contra o passe e uma das melhores contra o jogo corrido. E assim, não conseguiu fazer nada contra o Lamar Jackson. Impressionou pouquíssimo. Então Eu vou até usar as palavras do LeBron James, as minhas, né? Porque ele é a presença de pocket do Lamar Jackson, e realmente, né? Foi, talvez, acho que. Eu não lembro de ter visto um jogo do Lamar Jackson que ele foi tão seguro no pocket. Porque a gente olha o Lamar Jackson, a gente sabe que ele é aquele quarterback dual threat, né? Que é ameaça dupla, porque ele é bom passando e bom correndo, né? E nesse jogo ele teve apenas 36 jardas corridas, que trazendo para o Lamar Jackson isso é bem pouco. A gente está acostumado a ver uma corrida dele de 36 jardas. Ele quis passar mais a bola. Teve um touchdown que foi até emblemático, se eu não me engano, inclusive para o Zay Flowers, que ele escapa da pressão, ou eu pensei que ele ia correr, ele sai do pocket, ele para, ele acha o alvo na end zone e passa. Então, para mim, isso mostra também uma evolução do Lamar Jackson como um passador, não mais apenas como um quarterback que corre com a bola. Aqui vou deixar um alento, né, para esse grande jogo ofensivo dos Ravens. Lamar Jackson não sofreu um sec no jogo. O Jared Goff sofreu 5. Se a gente pega as estatísticas do jogo, é um jogo que não condiz com o resultado, porque os Ravens tiveram 30 minutos de posse de bola, enquanto os Lions tiveram 29, né? Uma interceptação apenas, que foi do lado do Detroit, né, do Jared Goff. Só que aí você tem muita eficiência em terceiras descidas dos Ravens, que foram pouquíssimas as dos Lions, e você tem, principalmente, que foi aí o que ganha jogos, as big plays, né? Porque os Ravens tiveram por jogada quase 10 jardas, ou seja, quase um first down por jogada. Enquanto a equipe de Detroit teve um número ok também, que são 4,7 jardas por jogada. Mas acabou que não deu. Fiquei feliz também, como você bem disse, de ver o Odell Beckham sendo bastante acionado. Foram 5 recepções para 49 jardas. A gente teve o Zay Flowers sendo o que ele chegou para ser quando ele foi draftado. Ele veio para ser esse cara que é o jogador que vai pegar a bola em profundidade, um bom jogador, veio, se não me engano, de UCF. E aí a gente tem um time com um ataque sem o seu principal running back, né, que foi o Dobbins, que se machucou de novo, né, na temporada, conseguindo também mover as correntes por terra. Agora, o lado do Detroit, aparentemente o Montgomery fez muita falta para a equipe, viu? Porque o Jahmyr Gibbs teve um bom jogo até, são 68 jardas e tal, só que você sentiu a falta daquele Montgomery que conseguia fazer big plays atrás de big play, atrás de big play. Ele ficou machucado, não jogou esse jogo, e apesar de uma boa partida do Amon-Ra St. Brown, não teve como. Os Ravens atropelaram os Lions e avançaram para 5-2, que não são ainda os líderes de divisão, né? A divisão dos Ravens é uma divisão muito concorrida. Tem 3 times com 5-2, né? Steelers, Browns
e agora os Ravens. Cara, passando para a divisão também, um confronto que também me assustou muito, e de novo pelo mesmo problema que eu falo, que é da consistência. Josh Allen conseguiu perder para o New England Patriots, Curi. O que você me diz sobre esse jogo de domingo? 29-25 para os Patriots, com o Mac Jones fazendo um game-winning drive, cara, no último lance. Cara, assim, você falou que o resultado mais chocante é de Baltimore e Detroit, realmente pela elasticidade, pela surra, né? Com a surra que foi, até a gente pode entrar nesse argumento, mas surpreender, eu não esperava de jeito nenhum que Buffalo perderia esse jogo. De coração, assim, eu não via por onde, mas isso diz muito sobre o Buffalo Bills. Eles não são uma equipe consistente. Eles não Não são são, um time confiável, ponto. não é um time confiável. O Josh Allen tava naqueles dias, assim, teve uma interceptação só, tudo bem, mas assim, não tava, né? Foi na primeira jogada. Foi na primeira jogada da partida a interceptação. Então já ia dar o tom, né, de como seria o jogo. E desde a semana passada contra os Giants, a gente tá vendo esse Buffalo Bills que não engrena, sabe? É o Josh Allen errando muitos passes, é um ataque que, para além do Stephon Diggs, que aparentemente não sabe como jogar mal, né? Para além dele, cara, não tem armas. Assim, o Gabe Davis tá muito mal na temporada. Tipo, teve o quê? Ah, teve uma recepção para 6 jardas, cara. O Gabe Davis, que, nossa, era o segundo wide receiver desse grupo e tudo mais. O Dawson Knox, que infelizmente se machucou também, teve um drop bizarro, né, no jogo. Ele não é um tight end confiável. O James Cook não é um running back para correr com a bola, ele recebe muitos mais passes. E você tem, talvez a segunda melhor opção desse ataque seja o Dalton Kincaid, que é um tight end calouro, né? Você não vai esperar tanto dele assim. Que de resto, cara, você não tem de onde tirar. Não tem de onde tirar. Será que assim, Buffalo tá com saudade, volta à vida pro Singletary, cara, que tá jogando bem lá em Não, Houston? não acho não. O Singletary teve uma passagem bem ruim por Buffalo. Não acho que, eu acho que Buffalo, algo que eu penso assim, parece que joga de salto alto, cara, contra esses times mais fracos. Parece que acha que já ganhou o jogo, sabe? Eu também acho isso, cara. E eu E vejo muito essa displicência do Josh Allen, porque você comentou. Ah, mas ele teve só uma interceptação, porque a gente tá acostumado a ver o Josh Allen ter aqueles dias de Ben Roethlisberger, né? Que lança para 6 touchdowns e 5 interceptações e vai ganhar o jogo. O problema que eu tô vendo é que ele tá, cara, displicente e irresponsável. Ele teve 41 tentativas de passe e só 27 acertados, sabe? Então, 2 de 10 para passe de mais de 15 jardas. Então, ele tentou 10 passes longos. E é aquele passe que a gente sabe como é que o Josh Allen faz. Ele nem olha direito, só joga, sabendo que vai ter alguém para pegar lá. O problema é que isso, mais uma vez, vem custando os jogos para a equipe. Foi assim contra os Jets, sem o Aaron Rodgers na estreia, né? Então era um time que, além de estar com o Zach Wilson, que não estava nessa nova forma dele, abalado psicologicamente, porque tinha perdido talvez a temporada lá, era a sensação que os torcedores e os jogadores tinham. Você perde pro Jacksonville Jaguars, depois de ganhar dos Dolphins, então assim, ninguém esperava também. E agora você perde para um Patriots com o Mac Jones, que até semana passada a gente estava brigando aqui para colocar ele no banco, que ele não tinha calibre para estar de titular na NFL, e ele teve um jogo perfeito quase. Foi 25 de 30, então 25 passes certos de 30 tentados, para quase 300 jardas e 2 touchdowns, cara. Então, assim, eu não consigo entender o que passa na cabeça do Josh Allen, o que passa na cabeça dos Bills quando é jogo contra adversários fracos. A gente vai falar já dos Dolphins, né? Que é um time que é o contrário, que quando é contra times fracos, os caras atropelam, mas quando é contra time forte, os caras perdem as estribeiras. Os Bills são o contrário, né?
Então, realmente, chega a ser revoltante, assim, porque é um time que tem potencial, né, Curi? A gente sabe disso. A gente viu esse time até 2 temporadas atrás batalhar até o último instante contra a Kansas City em um dos, talvez, melhores jogos da história da NFL. E não consegue repetir a dose, cara. Então, isso é muito doido, que desde esse jogo a gente não viu esse Buffalo Bills amassando tanta gente assim, sabe? Amassou os Dolphins. Mas a gente vê esse Buffalo Bills em, sei lá, talvez 6 jogos na temporada e no resto é um time que às vezes vai vencer times mais fracos porque é um time bom, mas a gente não vê esse time que jogou contra os Dolphins toda hora. Que entrou ligado, que entrou sabendo que aquilo era um jogo pra dar um recado, sabe? Tipo, a gente manda na divisão. Só que a verdade é que o time não consegue repetir essas atuações. Assim, eu nem falei dos Patriots ainda, mas é porque, pra mim, a grande história aqui não é sobre os Patriots. Ela é Concordo com sobre você. o Buffalo Bills. E aí eu acho que tem muito o dedo do Sean McDermott. Aí que eu acho que, Deu assim, para sentir o dedo do Sam McDermott? infelizmente, foi lá ele, né? Mas, assim, parece que o time entra com essa hora por causa da comissão técnica, sabe? Porque eu não vejo outra explicação, sim. Tirando o Stephon Diggs, que você vê que ele tá descontente com várias coisas, todos os outros jogadores, você não vê, tipo, ninguém colocando a cara a tapa e falando, cara, tá feia a coisa, a gente precisa mudar. A gente precisa entrar mais ligado. Porque é sempre esse time que pega no tranco no final do terceiro quarto, sabe? E aí quando você pega um time inspirado, como foi o New England Patriots desse domingo, que não é um time bom, não é um time que vai ganhar de Buffalo de 9 de 10 vezes, provavelmente vai perder, de 10 vezes vai perder 9, né? É isso que eu quis dizer. Então, assim, e méritos totais para os Patriots, sabe? Sim, o Mac Jones jogou a melhor partida da temporada, sem sombra de dúvidas, mas sem sombra de dúvida nenhuma. Vou É, até além, tá? Para mim, foi a maior da carreira dele. Sendo sincero, eu não vi pode ele ser fazendo também, nenhum game-winning drive nos 4 anos dele pode de. ser, e com um belo passe, inclusive, viu? Belo passe pro Mike Gesicki. E, assim, usou bastante os tight ends, finalmente teve um pouco de Demario Douglas, que foi uma grande surpresa na pré-temporada e não havia aparecido. Parou de forçar passes idiotas, sabe? Teve um jogo decente até nos snaps que jogou do Ezekiel Elliott, que também a gente não vai falar sobre isso aqui, mas tava decepcionando mais do que já tinha decepcionado em Dallas. Então, assim, foi um plano de jogo montado pelo Bill Belichick para conseguir neutralizar as outras armas de Buffalo sem ser o Stephon Diggs, porque ele é muito bom e ele vai conseguir os números dele. Mas o time deixou só 17 jardas pro Josh Allen corridas. Então, assim, tem méritos de New England? Tem totais. Tinha uma defesa que está completamente desolada por lesões, que conseguiu segurar o Buffalo Bills por maior parte do tempo. O jogo, o Buffalo tinha 10 pontos de desvantagem em um período do jogo, né? Então, muito, muito, muito esquisito esse time de Buffalo, cara. Vamos ver se New England consegue dar uma clicada agora, né? Se dá um ânimo nesse time e tudo mais, porque a gente vinha falando que talvez a resposta seja realmente o Bill Belichick sair, né? Principalmente da função dele de general manager. Mas assim, Buffalo precisa ficar de olho, cara, porque ainda pega times competitivos dessa temporada. Ainda pega Cincinnati, ainda joga contra Miami de novo em Miami, joga mais uma vez contra os Jets. Então, assim, e vai pegar o New England de novo também. Então, assim, é um time que precisa entender o que quer fazer. De verdade, assim. Precisa parar com essa soberba de quando tá jogando. Porque é nítido a soberba. É E bem nítido. lembrado, né? O calendário não é nada fácil, principalmente agora, para a equipe de Buffalo, né? Porque vai pegar o Buccaneers, que assim, posso ser sincero, eu entendo que o favoritismo não é do Buffalo. Só que o Buccaneers é um time que, na minha opinião, é anos-luz melhor que o time dos Patriots, cara. Principalmente na defesa. Então, se o Josh Allen ficar nessa daí de jogar a bola pro alto e tô nem aí sem responsabilidade, vai poder perder o jogo também, ou então se complicar como foi contra os Giants. Depois você tem os Bengals, que
ao que tudo indica, tá numa crescente na temporada. Broncos eu não vou falar, porque, enfim, é um dos piores times da NFL. Jets, com essa nova versão, pelo que a gente está esperando, do Zach Wilson. E com uma defesa Eagles, mordida, né? então, exatamente. Que foi o time que a defesa conseguiu parar o jogo na semana 1, que ganhou o jogo, aliás, né? Eagles, que parou os Dolphins de uma forma muito, muito convincente. Depois do Eagles, você tem os Chiefs, os Cowboys, os Chargers, aí você tem os Patriots de novo, que deve ser o time mais fácil no papel, e finaliza contra Dolphins. Então, assim, É um calendário bem difícil. exatamente. E se Buffalo fica nessa de perder jogos fáceis, jogos que você não pode perder, cara, é um time que você estaria brigando para ser um contender como a primeira seed na AFC, você pode perigar para ser um time de wild card, e aí, dependendo de quem você pegar, você nem avançar no wild card, cara. Então, são as displicências, são essas turbulências que acontecem em todas as equipes, eu concordo, mas que de novo acontece com o Buffalo e de novo pode prejudicar a equipe, porque é incrível. Esse time não sabe jogar bem com quarterback ruim do outro lado, cara. Foi assim nos playoffs do ano passado com o Miami, com o terceiro quarterback, cara. Os caras Assim, não conseguem. eu vou falar um negócio aqui e eu não duvido que eu esteja errado. Buffalo não vai lutar pela folga da AFC, tá? Não vai. Ele não Tá vai. bastante longe de competir com Kansas City, com Jacksonville, né? Até Até com com o Miami também, apesar até de ter com vencido o jogo. eu acho que Miami vai vencer esse jogo em Miami, que é o último da temporada regular, né? Então, talvez se Miami já tiver garantido a AFC, a vaga da divisão e tudo mais, possa até poupar alguns jogadores, mas é um jogo importantíssimo também para Miami, esse último, para mostrar que a gente precisa ganhar dos caras bons. Mas enfim, até E assim, pode ser até um acho que gancho. se os Ravens jogarem como jogou contra os Detroit, Sim, contra os Lions, é um time que eu confio mais do que o Bills, cara. Sendo sem sincero sombra de mesmo. dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Eu até esqueci de falar deles. Para mim, a vaga da AFC hoje tá entre Ravens e Chiefs. Hoje, Né? tá? O É, primeiro lugar. primeiro lugar da AFC no geral. Eu acho que Miami precisa provar um pouco mais. A gente vai falar disso agora também. Sim. Jacksonville tem um calendário mais fácil, mas também é um time que às vezes dá uma desengatada. E Cincinnati tá crescendo. Vamos ver, né? Veio do Dubai agora, né? Então vamos ver como é que vai ser. Vai enfrentar São Francisco semana que vem. Então vamos ver. Pois é. Bom, chegamos na metade do nosso episódio de hoje. Né? É sempre bom lembrar vocês, fazer o convite para vocês curtirem a gente. É, seja onde você estiver ouvindo, no Spotify ou no YouTube. Lembrando que a gente também coloca o nosso podcast no YouTube, para você que não tem acesso ao Spotify. Então dá aquele curtir, vê se você está seguindo a gente. Siga a gente também nas redes sociais. Instagram, @comenta corneta, no TikTok, @comentarista corneta, e aí no Spotify e no YouTube, comentarista corneta. Peço sempre que vocês possam curtir a gente para que a gente continue fazendo esse projeto acontecer. Vai vir boas notícias aí que a gente vai avisar no final do programa. Curi, bem que você falou, Miami é um time que também não dá para confiar. Dessa vez teve um pouquinho de murmurinho por conta da arbitragem em um roughing the passer no Jalen Hurts. Só que, cara, Filadélfia mostrou que realmente é um time que criou casca e é um time que hoje, na minha opinião, é o principal favorito da NFC para chegar ao Super Bowl. Que amasso, entre aspas, né? Pode dizer assim, 31-17 contra a equipe da Flórida. Curi, o que você achou desse jogo? Assim, cara, eu não vou falar que foi um amasso, porque eu acho que Miami teve chance de estar no jogo. Teve um drop esquisitíssimo no Tyreek Hill, teve um outro touchdown que foi retirado por falta. Essa questão da arbitragem, eu penso o seguinte: eu não vi nada de escandaloso, tá? Não acho que. Tem algumas coisas que você pode discordar ou concordar, mas sabe quantas faltas Miami fez no jogo? 10. Eu ia falar agora, quando eu tava vendo, tava em 8, cara. Sabe quantas faltas Philadelphia fez no jogo? Em uma, né? Zero. É.
Então, Foi a a primeira disciplina. equipe em 2 temporadas, aliás, desculpa até te interromper, a não fazer faltas em um jogo, cara. E se eu não me engano, foram 6 faltas do ataque de Miami. Então, é muito tiro no pé, muita indisciplina, né? Muito false start, que acaba comprometendo o ataque mesmo, assim. Eu acho que, assim, o Tyreek Hill teve algumas jogadas explosivas no jogo. Eu não acho que foi um jogo que a defesa conseguiu conter o Tyreek Hill. Mas, assim, é um time que é muito físico, cara. É muito físico. E quando você é físico contra o Miami Dolphins, você tende a levar melhor. Você tende a sair ganhando. Porque é um time que joga muito bonito. É um time que tem muitas armas. Mas quando esses momentos de batalha mesmo, de guerra, que o futebol americano, ele nada mais é que uma guerra por uma bola oval, sabe? Então, o Miami não entra nesse jogo. Assim, eu acho que a defesa de Miami fez um bom trabalho, pressionando o Jalen Hurts. A pressão chegou várias vezes, forçou a interceptação. Não acho que foi um jogo absurdo dos Eagles, assim. Não foi um jogo que mostrou, nossa, muito superior. Mas o Philadelphia Eagles sabe fechar jogos, sabe fazer as coisas certas nas horas certas, como no passe do Jalen Hurts pro A.J. Brown no final do jogo. Que Aliás, o assim, que jogou o A.J. Brown também, hein? tá jogando num nível absurdo, tá? Mas assim, 117 jardas, cara. esse passe é um exemplo de, por exemplo, de como a defesa de Miami ainda precisa evoluir. Porque esse passe deveria ter sido interceptado, cara. Se fosse o Xavier Howard, No meio de dois jogadores, né? e a bola ficou muito tempo pendurada no ar, cara. Mas Foi muito tempo. E assim, se fosse o Xavier Howard, provavelmente teria sido interceptado. Talvez até o Jalen Ramsey. Quando esses dois estiverem juntos, talvez essa dinâmica da secundária de Miami seja diferente. Mas o meu principal ponto desse jogo, além do que a gente falar que, de novo, Miami tem a chance de provar pra gente que é um time que vai competir, que consegue jogar contra os times fortes e falha miseravelmente. Pra mim, o principal problema desse time é o Tua. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. O Tua, ele é o quarterback mais preciso da NFL quando ele tá sem pressão no pocket. Ele coloca, se você me entende, a bola no lugar que ele quiser. Ele é muito preciso. Ele é muito preciso. A partir do momento que o Tua é pressionado, ele não consegue fazer mais nada. Você, vou te fazer uma pergunta. Quando foi o último scramble de pelo menos 10 jardas que você viu do Tua? Vale college? Brincadeira. Então, Não, eu assim, o não Tua lembro. não corre com a bola, ele não improvisa jogadas. Assim, ele parece uma barata tonta quando o pocket está colapsando. Ele só vai pra frente e aí ele toma sec. Ele tá conseguindo se proteger melhor essa temporada. Muito bom, a gente não quer que ele sofra mais concussões, né? O que ele passou na temporada passada foi muito preocupante. Mas assim, para você ganhar desses times bons, que tem defesas que vão chegar até o seu quarterback, você precisa que o seu quarterback improvise, tire coelho da cartola. Você viu o Mahomes fazendo isso, você viu o Joe Burrow fazendo isso, você viu o Josh Allen quando ele quer fazendo isso. Você viu até agora, nesse último jogo, né, de Jacksonville, o Trevor Lawrence correndo para quase 100 jardas. O Lamar faz isso também. O Lamar Jackson faz isso muito bem, sabe? Você pode usar o argumento, o Tom Brady não era um quarterback móvel, e mesmo assim. Mas é O Tom comparar Brady também tinha com. uma linha ofensiva absurda, Não, né? e outra, você vai comparar com o maior da história, cara. Não, Ele não e tinha, precisava e correr, entendeu? Ele era ele gênio. ele tinha um processamento mental muito acima da média. Mas os quarterbacks, hoje em dia na NFL, você precisa antecipar as jogadas pré-snap. E o Tua dificilmente vê uma blitz chegando. Assim, quando a linha ofensiva de Miami faz um bom trabalho e protege ele, perfeito. Ele vai colocar a bola onde tiver que colocar, para Tyreek Hill, para Jalen Waddle, para o Berrios, para o Ryan Mostert. Detalhe, Miami parou, o Philadelphia parou o jogo TS de Miami, você só precisa se preocupar com o jogo passado. Só precisa se preocupar com o Tyreek Hill. E aí fica muito fácil ganhar de Miami. Assim, o Mike McDaniels, ele precisa colocar o time em campo desde o começo do jogo. Que Miami
voltou um pouco melhor na partir do terceiro quarto, tal, então ele fez algumas mudanças. Mas o Miami precisa jogar bem desde o começo, precisa mostrar que é um time que pode competir com o Philadelphia. Esse jogo na semana 9 na Alemanha contra os Chiefs, e não vai ser na casa de ninguém. Teoricamente, eu acho que é jogo marcado para ir em casa para os Chiefs, se eu não me engano, né? Mas enfim, é na Alemanha, não vai ter esse fator. É um jogo que Miami precisa pelo menos competir. Precisa se perder por uma posse, um field goal, se perder por um game-winning drive do Mahomes, tudo bem. Mas precisa colocar pontos. Precisa realmente mostrar que consegue competir, cara. Porque os dois jogos que a gente viu contra times mais fortes, o time foi, assim, a expressão que eles usam é beat down, né? Eles foram amassados fisicamente. Tipo, você não viu. O Monster até teve algumas corridas no segundo tempo, por fora da linha, mas assim, sem o A-Chain também, que tá Eu fora, ia falar isso. Pode o continuar, mas time eu ia ficou falar muito isso. previsível, assim. A gente não tem como saber se Filadélfia realmente ia conseguir parar o jogo terrestre com o A-Chain lá, porque eu acho que é um front muito talentoso contra o jogo terrestre. É muito bom e agora trocou pelo Kevin Byard, né? Inacreditável, um dos melhores safeties da liga. Inacreditável como o GM de Filadélfia consegue fazer os negócios e dá muito pouco, né? Sexta e sétima rodada e o Terrell Edmonds, que é um safety ok. O Tudo, Howie Hausman, ele é um dos melhores, ele é um assim. dos melhores GMs da liga, assim. Eu acho que ele é o melhor, porque o que ele faz, tira da cartola cada coisa, cara. É incrível, assim. Não é de hoje, né? Muito da conquista do Super Bowl lá pelos Eagles em 2017 passa por ele, né? Ele que traz o Jay Ajayi, ele traz muito jogador bom e realmente, o Darius Slay, inclusive, que é fantástico, ele que traz, cara, é o melhor da liga, sem sombra de dúvidas. Mas pode continuar, perdão. Não, não, assim, cara, só pra terminar, assim, a interceptação do Tua, eu nem acho que é o pior, assim, tem uma questão também que quando as coisas começam a dar errada pro Tua, ele entra em parafuso e ele não consegue voltar. A força mental do Tua é algo que a gente precisa ficar um pouco de olho. Que o Jalen Hurts não teve um jogo, nossa, ele tá tendo problema. Tem a questão do Brotherly Shove lá, que os caras fizeram 4 seguidos e conseguiram o primeiro descida, que é É que, aliás, inacreditável. a NFL tá pensando em banir, né? Não, mas não tem que banir. Desculpa. Porque Quem fala que é uma jogada que dá muita lesão. Mas, cara, a partir desse ponto, não cara, tem, o então tem próprio que banir Jason o kickoff também, porque Kelsey, dá muita lesão também no kickoff. e tem muita lesão no gramado artificial e ninguém faz absolutamente nada. Mas assim, o próprio Jason Kelsey falou que tem pesquisas que tem pouquíssimas lesões realmente nessa jogada. E quem faz tem que fazer, sabe fazer, tem que fazer. Sim, é uma jogada infalível para os Eagles. Mas assim, o Jalen Hurts não estava num jogo maravilhoso, tava sendo impressionado. Mas o que acontece? No final do jogo, mesmo que ele voltou com uma proteção no joelho e tudo mais, ele acha um passe para o seu melhor recebedor em profundidade e ganha o jogo. E o Tua não mostrou isso pra gente ainda, contra adversários fortes, entendeu? Então esse é meu grande ponto de Miami. O quarterback é muito bom, ele é talentoso, ele é muito preciso, mas ele ainda não deu esse passo para realmente colocar o time nas costas, sabe? Com tantas armas que o time tem. Concordo contigo. E assim, eu fiquei um pouco feliz até pela vitória dos Eagles, porque esse uniforme que o Eagles jogou é muito lindo. É um throwback lá dos anos 80 da equipe. Lembrei muito, óbvio que eu não acompanhei, né? Mas eu vi highlights da época do Red White lá em Filadélfia. Lembrou bastante, porque ele usou esse uniforme. Então, realmente, cara, é um uniforme muito bonito, um throwback fantástico e um jogo que, para mim, mostra, além de tudo, a resiliência mental do Jalen Hurts. Porque, para ele, essa vitória acho que teve um gostinho até um pouco melhor. Você está enfrentando Tua Tagovailoa. No caso do Jalen Hurts, isso o Tua, apesar de eles serem amigos, é uma questão que para ele pesa mais do que para qualquer outro quarterback da liga, porque O Tua ele foi bancou ele em bancado. Alabama. Então. Ele foi bancado pelo Tua em Alabama numa final de college, cara. Ele sai de Alabama para ir para Oklahoma, porque o Nick Saban, que é o head coach de Alabama, tira ele numa final
contra Clemson, se eu não me engano, para colocar o Tua. E assim, o Jalen Hurts, por qualquer pessoa que acontece isso, ainda mais numa final, tinha tudo para desistir da carreira. Ele dá a volta por cima e lá em Oklahoma ele consegue jogar um bom futebol americano, é draftado na segunda rodada do draft de 2017 para ser backup do Carson Wentz na época, e ele consegue, de novo, com a força, resiliência mental, que é algo que falta um pouco pro Tua, principalmente para virar jogos grandes, para ganhar de times difíceis, ele vai e consegue colocar o ataque nas costas. Uma partida excelente, na minha opinião, dos recebedores dos Eagles, principalmente do A.J. Brown. Mas eu tenho que destacar também o fato, é óbvio que o Etienne estava vindo de uma excelente temporada, brigando para ser o Rookie of the Year, por conta dos jogos que ele teve com mais de 200 jardas somadas, né, entre passes e corrida, com mais de 2, 3 touchdowns por jogo. Mas você limitar um ataque corrido, que era um dos melhores da NFL, a É o melhor, 45, era o melhor. é o melhor, né? O Mostert teve 45 jardas corridas, cara, né? Falando de um dos melhores running backs em números de jardas por Essa jogo. defesa de Filadélfia, ela é muito forte, cara. O front seven ali, ela é bastante forte, tá? Então, E tava sem o cara, Blankenship, que é o melhor, provavelmente, safety da equipe, né? Que agora tem o Kevin Byard, né? Mas o Blankenship não sim, jogou. sim. Mas Mas assim, pô, 45 jardas, sabe? Foi limitado esse ataque. não conseguiu correr Terrestre. com a bola. Não sei se você conseguiu ver o jogo inteiro, mas Eu vi. não conseguia correr com a bola. Tipo, teve algumas corridas boas no segundo tempo, por fora da linha, né? Uma outside zone, mas só isso, cara. E assim, só pra gente fechar esse assunto, se você quiser complementar depois, sem problema nenhum, a gente pode falar que o Jalen Hurts não tá jogando no mesmo nível do ano passado. A gente pode falar que ele tá um pouco displicente, e ele tem 8 interceptações, se eu não me engano, 7 em 7 jogos. Mas a gente não pode questionar nunca a ética de trabalho dele e a liderança dele para esse time de Filadélfia. Ele resolve. Ele é um quarterback top 5 na NFL hoje, sem questionamento Sem nenhum. sombra de dúvida. Sim, sim. E não Talvez ele é o tem. melhor. Eu acho que ele seja o melhor da NFC com uma certa folga para quem tá abaixo dele. Assim, a NFC realmente. Tem o Brock Purdy, a gente vai chegar lá e tal, mas eu acho que o Jalen Hurts ele mostrou que ele é um cara que supera adversidades. E isso é imprescindível para um quarterback E na NFL. assim, por você comentou também, a gente comentou que o ataque dos Eagles estava demorando para engrenar. Olha, dessa partida aí eu gostei de ver, viu? Eu achei, apesar de não ter uma eficiência muito boa em terceiras descidas, foi para mim, um pouquinho, um gostinho da amostra que a gente É teve que, se dos você Eagles. para pra ver, você teve 99 jardas terrestres no jogo. Totais, assim, somado com 21 do Jalen Hurts. O DeAndre Swift teve 62 só. E é um dos melhores ataques terrestres da NFL também. Então, assim, não foi uma partida explosiva. Foram 279 jardas passadas, né, aéreas. O A.J. Brown teve 137 delas. Então não foi uma explosão ofensiva de Filadélfia. Mas assim, conseguiu pelo menos 4, 5 first downs com um rush de 1 jarda do Jalen Hurts, né? Com o Brotherly Shove, tudo push, enfim. Que não é bem um quarterback sneak, mas assim, é um time que tem armas e tem métodos de conseguir ganhar jogos, cara. E isso poucos times da NFL conseguem mostrar com tanta frequência quanto o Philadelphia. Concordo. Bom, antes da gente passar para o jogo de ontem, que foi entre 49ers e os Vikings, tem que falar também sobre duas coisas. A paternidade de Patrick Mahomes contra a AFC West, né? Que Não loucura, perde, cara. incrível. E, cara, olha, é duro falar isso, mas eu tô vendo que os Chargers estão começando a perder jogos por conta de Justin Herbert, hein? Segundo jogo dele, em que quando o time mais precisa, ele sofre uma interceptação besta. Nesse caso, contra os Chiefs foram duas. A defesa Eu dos vi, Chiefs. só para esse ponto rapidinho, eu vi desculpa te interromper, tem Tá uma bom? questão que eu vi no jogo contra os Cowboys. O Justin Herbert, se eu não me engano, eu não tenho certeza, tá? Mas ele é ou o primeiro ou um dos que tem mais turnovers em quarto período ou overtime. Quarterbacks.
Então, cara, e assim, o que me assustou é que tanto no jogo contra os Cowboys, naquela quarta descida que ele é interceptado pelo Gilmore, quanto nesse jogo contra os Chiefs, ele erra recebedores que estão muito abertos. E nesse caso, ele é um passe que ele faz, ele telegrafa o passe para o Keenan Allen, né? Foi uma excelente jogada do cornerback dos Chiefs, não vou tirar esse mérito dele, só que é um passe que tinha que sair bem antes. E depois, de novo, né? Ele sofre mais uma interceptação. Pode ser, eu vi muita gente comentando que a falta de um segundo bom wide receiver, como era o caso do Mike Williams, tá fazendo esse problema do Justin Herbert de turnovers. Só que ele tem que ser mais seguro com a bola, cara. Eu sei que possivelmente essas interceptações não mudaram muita coisa, porque os Chiefs poderiam vencer o jogo da mesma forma. Só que quando você enfrenta o Patrick Mahomes, você tem que ser perfeito. Não adianta. Você não pode ter um pinguinho a mais de qualquer coisa, qualquer erro, você não pode deixar, porque senão ele vai ganhar os jogos em cima de você. Então, achei que faltou isso pro Justin Herbert, vem faltando, na verdade, nos últimos jogos. E é uma derrota que complica muito a equipe, porque agora o time vai para 2-4. Eu vou até pegar o calendário dos Chargers, porque não é um calendário fácil, cara. Ó, eles vão pegar os Bears, que até aí tem tudo para vencer o jogo, mas é a cara dos Chargers perder esse jogo. Inclusive é o Sunday Night do próximo domingo. Depois tem o Jets, que é uma boa defesa. Pega os Lions, que são uma boa equipe. Os Packers, que tem uma boa defesa também, principalmente em secundária. Aí você pega os Ravens, Patriots, sabe? E ainda pega os Chiefs de novo na última rodada, pega os Bills. Então, eu não sei, hein? Acho que essa derrota aí meio que coloca um fim na temporada dos Chargers. É óbvio que vai ter a gente tá chegando na metade da temporada, pode ser que as coisas mudem, mas eu acho difícil. O Brandon Staley tá pedindo passagem para ser mandado embora. Eu sinto bastante isso, né? E os Chiefs, cara, depois, pode falar, depois do romance Taylor Swift e Travis Kelce, o Kelce está jogando melhor. É incrível como esse cara tá sempre livre e os Chiefs estão adorando isso porque estão invictos, né, Curi? Cara, assim, sobre os Chargers, eu acho muito difícil brigar pro wild card, inclusive, cara, nessa AFC que tem Pittsburgh com campanha positiva, você tem Cleveland, Cincinnati e exato. Cleveland que estão também vivos nas suas divisões, né? Essa divisão da AFC North, ela é realmente bem competitiva. Você tem os Jets, você tem Buffalo e Miami que estão numa divisão Sim, sim. só. Então, assim, pra mim a temporada dos Chargers realmente tá bem perigada de ter acabado. E os Chiefs já são campeão da AFC West, né? A gente não tem como falar outra coisa, né? Tudo bem que tem dois times lá que estão só Não, figurando na NFL, mas, eles cara, estão assim, 4 jogos à frente, se eu não, 3 jogos à frente de Las Vegas, que é o segundo time da divisão. Então, assim, perdeu para um quarterback. Desculpa, você deixou a deixa para mim, cara. Os Raiders perderam para um quarterback que tinha jogado a última vez na segunda divisão do college e que, quando foi perguntado se ele ficou surpreso em ser draftado, ele falou que ele estava pensando em ser professor de matemática, cara. Parabéns aí pro Las Vegas Raiders. Incrível, cara. Mas, enfim, pode continuar. e sim, eu até acho que o Mike Williams faz uma falta tremenda, mas o Joshua Palmer é um bom recebedor. Teve mais de 100 jardas. Você tem o Everett, que é um bom tight end, também não é nada expressivo, mas é um cara bom. Tem o Parham, que também é um tight end ok. Tem armas nesse ataque, tá? O jogo terrestre fluiu contra. Você teve mais de 140 jardas terrestres contra a Kansas City, mas assim, É muito contra aquela corrida do Kerry, né? também, tem isso, né? Foram 50, 60 jardas, se eu não me Então, engano. é uma corrida dele que foi tudo isso, né? Que foi do touchdown, inclusive. Ele aqui que são 7 corridas para 75 jardas, mas acho que a maioria foi daquela corrida para touchdown, que foi de 50 jardas. Eu acabei de ver aqui, 49 jardas. Então, assim, o Kansas City, cara, assim, o Travis Kelce é um negócio impressionante, cara. Assim, ele tava um pouco, não tava tão saudável, né? Agora fica realmente comprovado que ele estava limitado de movimentação, porque, cara, ele estava aberto o jogo inteiro. E contra os Broncos no primeiro tempo também.
Assim, ninguém parava ele. Ele teve um drop que ele até se lamentou muito nesse jogo contra os Chargers, que foi numa improvisação do Mahomes. Mas assim, cara, ele tá arrumando, assim, eu vi, ele tá arrumando para 130 recepções na temporada. Isso é assustador. Isso é assustador. Assim, é E o muita. bizarro também são os números dele, né? Óbvio que o pessoal vai falar por conta da Taylor Swift, né? Mas após o namoro dos dois aí, sei lá, se os dois estão namorando, estão ficando, enfim. Mas após esse affair entre os dois, cara, ele tem mais de 20 jardas recebidas por jogo. Então, assim, pode ser que a Taylor Swift, a loirinha, fez a cabeça do homem, viu? Porque é bizarro, ele teve 180 jardas, só E, ele. cara, sim. E o time clicou, cara. O time clicou, assim, não foi um jogo bom terrestre de Kansas City, nem Mas 70 também, jardas, mas aquela o indiscussão ataque do Mahomes aéreo, também. cara. Então, eu tenho o Marquez Valdes-Scantling, que tava tendo, tipo, eu vi que tava tendo 10% de alvo só na temporada, que é pouquíssimo pro cara mais explosivo desse ataque, mais rápido, né? Você tem o Rashid Rice evoluindo com 60 jardas. Você tem o Sky Moore, que ainda precisa evoluir um pouco mais. Tem o Kadarius Toney também, que precisa evoluir um pouco mais. Tem a volta do Mecole Hardman, que é um cara que ele já tem química com o Mahomes, Foi por né? troca, né? Inclusive. Voltou dos Jets, foi e voltou, né? E é um cara que pode dar números bons, saudável, quando fica saudável, pode ser uma peça boa para o Mahomes. E quando você tem o Travis Kelce com 180 jardas, cara, quem que para esse ataque, entendeu? Tipo, você vai ter que dobrar no Travis Kelce, vai sobrar, vai faltar gente para marcar o resto, né? Desde que não hajam drops. Então, assim, é um time muito perigoso, cara. E novamente, assim, a gente pode até entrar nesse assunto agora. A defesa do Kansas City Chiefs é top 3 na NFL este ano. Cara, tá jogando uma barbaridade, assim. Loucura que fez contra o Justin Herbert nesse segundo tempo. Sim. Pressionou ele a rodo, a rodo. Boa estreia do Omnihu, né, que veio dos Bengals. Bom jogador de linha defensiva. O Chris Jones, assim, poupa um pouco as palavras. O Nick Bolton saiu machucado, então isso é algo pra gente ficar de olho. Vai perder um tempinho. Mas, tipo, essa secundária dos Chiefs tá cheia de gente jovem e os caras estão voando pelo campo inteiro, cara. Assim, eu vou ser sincero, tá? Para mim, claro, não posso falar que não, porque os números apontam realmente. É um time que tomou. O máximo que tomou na temporada foi 21 pontos dos Lions na estreia, foi a derrota, né? Depois disso, todos os jogos com menos de 21 pontos cedidos, o que é muito bom para uma defesa. Você está limitando um time adversário a menos de 3 posses de bola. Só que eu acho que é um número inflado, sendo bem sincero mesmo, porque você não pegou. O melhor time que eles pegaram aí foram os Lions, na semana um, todo remendado, né? Os Chiefs perderam o jogo. Depois, o time mais forte que você pega são os Vikings, né? Com o Kirk Cousins, e na época também estava com o Justin Jefferson. Claro, trabalho muito bom, só que, na minha opinião, eu acho que falta ver agora os times mais difíceis. Agora que vai chegar a segunda parte da temporada, eles vão pegar os Dolphins, vão pegar os Eagles, vão pegar os Bills e os Bengals. Então, agora eu quero ver do que é feita essa defesa, tá? Entendo que tem bons números, mas na minha opinião ainda é um pouco inflado esses resultados, porque você, pô, pega Bears, sabe? Pega os Jets, E a enfim. defesa dos Chargers é a pior contra o passe da NFL. Mas Né? tá, Tem que ser tá dito. até que bem, né, cara? Eu tô, Não, assim, contra o passe, não, né? esse jogo foi bem, na minha opinião. Aí o Mahomes teve 420 jardas, Igor. Como é que foi bem? Mas interceptou o Mahomes, cara. É uma defesa que tinha muita dificuldade em ter turnover. Então, eu não esperava que ia ser um jogo que o Mahomes não ia ser limitado em passe, de verdade mesmo. Então, para mim, isso daí foi lucro. Acho que hoje eu colocaria a defesa dos Chiefs no top 5, talvez top 5. Top 3 para mim não é, opinião minha, tá? Já vamos falar depois sobre isso, mas a dos Eagles para mim é melhor do que a dos Chiefs no momento. Isso sem o Bayern estrear ainda. Enfim.
Podemos passar pro lamento, Podemos. pro meu momento aqui. Cara, antes de passar para você, Curi, eu fiz uma anotação porque eu preciso desabafar. Acho que é o momento certo para desabafar. Eu Solta tudo, irmão. Vai na fé. vou ter que falar mesmo. Cara, primeiro de tudo, que trabalho fantástico do Kirk Cousins e do coordenador ofensivo de Minnesota Vikings. Isso eu não posso só bater nos 49ers, só criticar, porque realmente foi um trabalho excelente do Cousins, excelente do coordenador ofensivo, porque eles obliteraram a defesa de São Francisco, tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo. Então, tem que ser justo, tá? Não foi só São Francisco que perdeu esse jogo. O Minnesota Vikings ganhou a partida. Dito isso, cara, Nick Bosa, velho, você já conseguiu seu dinheiro. Você já conseguiu, você fez o seu chilique, não se apresentou no media training, não se apresentou as férias inteiras para treinar, não se apresentou na pré-temporada. Você conseguiu o que você queria, cara, um contrato milionário, que se você não quiser mais jogar futebol americano, você vai continuar milionário pro resto da sua vida. Agora, meu amigo, por favor, vamos começar a jogar futebol americano. Sabe? Nas 4 temporadas que ele tem na NFL, só uma que ele teve uma temporada que não foi Pro Bowl. Porque ele teve uma lesão de cruzado anterior na primeira semana contra os Jets. Foi em 2020 isso. Eu nunca vi, e eu vou ser bem sério, eu nunca vi um jogador que é, em um ano, jogador defensivo do ano, e no segundo ano, no ano seguinte, tem uma temporada tão patética quanto ele tá tendo, cara. E não é porque, não, mas a marcação dobrou nele. Não dobrou nele. Não dobrou nele. Ele não tem. Na temporada passada ele tinha vários jogos com double team e ele conseguia sucesso. Essa temporada ele não tá conseguindo passar por ninguém, cara. Eu não consigo entender o que tá acontecendo com ele. Bom, Assim, eu acho assim, tem muito mérito da linha ofensiva de Minnesota que basicamente ganhou o jogo para Minnesota, assim, deu muito tempo pro Kirk Cousins e quando ele foi pressionado ele foi muito bem. Eu acho que foi o melhor jogo do Kirk Cousins em prime time na carreira dele. Sim, foi. tirando a primeira interceptação que Não foi nem realmente, prime time, cara. Pra mim foi o maior jogo da carreira do Kirk Cousins na NFL. Ponto. Não tá, teve a gente segunda. pode discutir isso, mas assim, a primeira interceptação, assim, foi meio esquisita, dava para ser um passe completo. Não coloco tanto na culpa do Kirk Cousins. Mas depois disso, cara, foi um absurdo. Jogou muito bem. E eu te falei isso ontem, né? Vendo o jogo, eu falei, cara, o Nick Bosa não apareceu pra temporada. Tá vendo Myles Garrett voando, TJ Watt voando, Micah Parsons jogando muito bem, o próprio Fred Warner voando. Literalmente, ontem voou pra cima do Kirk Cousins, né? Pulando pro sneak. Mas assim, o Nick Bosa, eu não sei o que ele precisa mais de incentivo, a não ser o contrato dele, cara. Sinceramente. Então, eu até vou. Você falou do Fred Warner também. Fred Warner ontem, pior jogo dele desde que ele vestiu a camisa dos 49ers, desde que ele foi draftado. Jogo horrível dele. Ele não conseguiu marcar tight end, não conseguiu marcar passe, que é o que ele é o melhor da liga, ele é o melhor linebacker da liga. Marcando, ele é melhor que muito cornerback da liga. O que o Kirk Cousins conseguiu com o Hutchinson quando é marcado pelo Fred Warner foi uma enormidade ontem. Ele foi exposto. Ponto. Pior jogo do Fred Warner com o San Francisco 49ers, que para mim, eu tinha comentado que era um dos, na minha opinião, dos top 5 jogadores a concorrer ao prêmio de jogador defensivo do ano. Não vou tirar ele por conta desse jogo, mas foi um jogo patético, horrível. E a secundária, cara, é um bando de pedreiro. Ponto. O Travis Ward conseguiu a interceptação lá no passe do Kirk Cousins, mas pelo amor de Deus, cara, não tem como, não existe como você tomar um touchdown daquele jeito que ele tomou, furando a interceptação e furando o tackle. Então, assim, vou falar do Purdy, tem que ser falado também, mas a defesa de São Francisco perdeu o jogo para São Francisco ontem. E também o nosso querido Kyle Shanahan, né? Que eu vou falar 3 lances aqui que me pegaram bastante. Primeiro, foi uma terceira para 7, ele mandar um passe curto, porque a jogada foi um passe curto, se eu não me engano, pro Jawan Jennings, nem sei agora quem é, tô tão puto, cara. Enfim, que ele confia num kicker chutar um field goal de 40 jardas. Tudo bem.
o que ele deveria ter feito, porque é um estádio fechado e tudo mais, não tem influência do vento. Mas assim, o cara tá com o psicológico todo ferrado. Errou chute a rodo no aquecimento. Por que você vai confiar no cara chutar um field goal de 40 jardas, cara? Ele até É, fez um de 50 depois, né? ele fez, mas assim, cara, são coisas que você. O ataque tava bem, entendeu? O ataque não tava mal. Deixa o ataque correr com a bola, velho. Deixa o ataque correr com a bola, que eu falo não correr literalmente, né? Mas continuar em campo. Os Vikings tentaram uma quarta descida também para 4 e conseguiram, inclusive. Também teve um outro lance lá que foi antes do 2-minute warning do primeiro tempo, que o Minnesota estava com 8 jogadores. E ele esperou o relógio chegar no final, cara. Pô, pelo amor de Deus, velho. São erros assim que comprometem a temporada. É um 5-2 que não deveria ter sido 5-2. Muita gente, por conta dos Browns, nem pesou muito na derrota, porque foi um jogo que a defesa dos Browns acabou com o jogo e o Purdy conseguiu colocar o time para a situação de ganhar o jogo, mas enfim. E agora vou falar do Purdy, que não tem como eu passar pano. Foi o pior jogo dele pelo São Francisco. Tava jogando muito bem até o quarto período. 2 overthrow, digno de escola de Garoppolo, de lançamentos. A primeira interceptação dele, pelo amor de Deus, ele é um quarterback tão eficiente escaneando o meio do campo, cara. Ele manda essa bola, não sei, cara, o Rawan Jennings não estava nem perto da bola, ele manda a bola no meio do campo, interceptado. E a segunda interceptação digna de quarterback calouro. Ele corre para um lado, lança a bola para o outro e lança errado ainda, e perde o jogo ali. Então, os 49ers poderiam ter vencido o jogo se o Purdy tivesse um pouco mais seguro, não esteve. Mas eu vi muita gente também comentando que sem o Christian McCaffrey pegando um passe de 1 jarda e correndo para 80, ele não consegue. Isso é mentira, tá? Isso é mentira, é coisa de leigo falar isso. É óbvio que o Christian McCaffrey teve um jogo ruim ontem, o Deebo Samuel não jogou, mas não é desculpa. O Purdy precisava ter jogado melhor. Enfim, é isso. Soltei o que eu precisava ter falado. Agora vai ser um 5-2. O Fernandes vai ter um calendário dificílimo daqui para frente, porque o próximo jogo é contra os Bengals. Depois tem os Jaguars. E aí você pega na parte final da temporada ainda o Eagles e os Ravens, cara. Então, assim, para mim, derrota que conta muito. O Fernandes pode muito bem perder aí a first seed na NFC por conta desse jogo, cara. Enfim, Curi, deixa para você agora. Cara, pra mim tem alguns pontos, assim, eu concordo com você da chamada que tinha 8 jogadores em campos, eu não consigo entender. Assim, teve vários momentos, inclusive, que o São Francisco teve que pedir tempo. Tipo, no meio de quartos, assim, A primeira jogada depois do time depois do warning Street também. Warning, cara. Isso me preocupou um pouco. Tudo bem, é um estádio barulhento, estádio fechado, tudo mais, mas isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Segunda coisa, eu acho que se não tivesse aquele fumble do McCaffrey no começo do jogo, depois da interceptação, talvez o jogo pudesse ter mudado um pouco. Assim, porque São Francisco ia sair na frente e tudo mais, e assim, era um outro tipo de jogo. E eu acho que São Francisco sentiu muita falta do Trent Williams nesse jogo. Porque não conseguiu correr pro lado esquerdo da linha, que é o que faz de melhor, porque tem o melhor left tackle da NFL, né? Ele é realmente espetacular, ele bloqueia muito pro McCaffrey. Assim, eu não acho que foi um jogo ruim do McCaffrey. Tem que lembrar que ele tá vindo de lesão e tal. Eu não coloco essa derrota nele. Sobre a defesa de São Francisco, sobre o Purdy primeiro. A primeira interceptação, ela vem muito pra mim, principalmente dele ter acertado muitos passes exatamente da mesma forma que ele errou. Que é, ele tá prevendo quando o jogador vai ficar livre, né? Ele tá analisando a defesa e lançando a bola muito antes do jogador ficar livre. Dessa vez ele errou, mas ele teve um passe lindo pro Deebo Samuel, assim, contra os Cowboys. Ele teve um passe muito bonito também, acho que foi inclusive pro Jawan Jennings, nesse jogo contra os Vikings. E dessa vez ele errou bastante feio, assim, ele precisava segurar a bola pelo menos mais um Ele segundo, tava 2 segundos. jogando bem. Isso que é o pior. Ele não Ele tava tava jogando jogando mal, bem. exatamente. Ele teve lances
nessa jogada de scramble que eu não tinha visto ele fazer ainda, sabe? Tudo bem, foram 17 yardas corridas, mas foram de presença no pocket que, por exemplo, o Tua não tem, sinceramente. Então, acho que isso é algo interessante pra gente ficar Não, de e ele olho. conseguiu um scramble também, né? Desviando de 3 jogadores, cara. Então, cara, foi bem, ele foi bem nesse sentido, é uma evolução dele, né? Que na temporada passada ele ficava meio barata tonta no pocket e tal, mas assim, sem o Trent Williams, o Daniel Hunter chegou nele, forçou um sack também no último período. Então, assim, é um jogo, eu acho que ele jogou melhor em questão do jogo inteiro do que contra os Browns, mas no final do jogo, as duas interceptações realmente mataram o jogo para São Francisco, assim, realmente perdeu a chance. A última foi bem feio, assim, eu até acho que ele tinha uma outra janela um pouco mais para o meio do campo, que talvez ele conseguisse completar um passe, se eu não me engano, era o próprio Era o Ayuk, se é, não me engano. era o Ayuk, exatamente, mas Curi, o que me deixou um pouco ele assim, tentou passar por Ray McCloud, sim. por motivos que eu O que me desconheço. deixou um pouco assim, preocupado, não sei se você acompanhou até o final do jogo. Você viu que ele, em nenhum momento, ele tava tentando as laterais para parar o tempo, cara. Era só passe no meio de campo. Eu Mas entendo que. isso eu acho que é chamada do próprio Kyle Shanahan, tá? Eu não sei Não, se, não vou nem falar sobre o Purdy. São jogadas que vão pro meio do campo, cara. sim. E eu assim, eu até achei que uma jogada no meio do campo era interessante porque Minnesota ia fechar as laterais. Então você ia conseguir um bom avanço em uma jogada surpresa. Mas você precisa parar o relógio, né? O Spike ele ajuda, mas você perde uma descida, né? Você não tinha tempo para pedir. Então, realmente eu acho que o Shanahan tem um pouco de parcela de culpa nesse jogo. Eu acho que ele teve algumas decisões equivocadas, mas assim, o ponto do jogo para mim foi o que você falou, mas eu vou um pouco mais além. O do Jordan Edison, ele destruiu os cornerbacks de San Francisco, assim. Ele Aliás, dançou e rolou. Deitou aliás, e Curi, rolou. só falar um negócio pra você. Se o Você, John Lynch não tá ligando pra Denver pra pegar o Patrick Surtain em troca, ele tem tanta culpa quanto a secundária toda do time. É incrível como ele negligencia essa secundária desde sempre. Desde que ele entra no São Francisco 49ers como GM, ele negligencia a secundária. Os 49ers é um time que tem um ataque eficiente, uma defesa, um front seven muito bom, talvez o melhor front seven da liga. Mas é incrível como essa secundária é tão negligenciada. Não tem cornerback. O melhor cornerback de São Francisco foi o Richard Sherman aposentado jogando, cara. Tem que começar a fazer movimentações para trazer jogador de qualidade para foi essa um secundária. jogo terrível do Charvarius Ward, assim. Terrível. Faltas, duas faltas seguidas por contato legal no meio da rota. Foi queimado algumas vezes pelo Jordan Edison. Teve o lance do touchdown, né? Que ele podia ter interceptado, ele furou a bola, basicamente. Né, a bola passou pelos braços dele e o Jordan Edison conseguiu correr para a endzone, 60 jardas, né? Então, assim, para mim esse foi o ponto da defesa. Esse ponto dos dois cornerbacks. Não acho que foi um jogo ruim do safeties, nem do Hufanga, nem do Gibson. Mas, e do Nick Bosa, cara. Eu preciso ver mais do Nick Bosa nessa temporada. Se São Francisco quer realmente ser o time que consegue ser, cara. Assim, o time consegue ser campeão com o Lenoir e Ward. Assim, com todo respeito, eu sei que você não gosta deles. Eu te conhecendo, eu sei que você tem, né, pesadelos com eles. Mas é um time que consegue ser campeão no Super Bowl com eles, cara, tá? Eu tô te garantindo isso. Eu Mas, acho que vai assim, muito de quem eles sem o Justin Jefferson, e com o Osborne jogando contra também, porque o que o Osborne dropou de passe e errou rota fácil, cara. não era para o time. A secundária a gente já falou que é um problema dos 49ers há um tempo. E eu acho que para mim. O Hufanga é um dos melhores safeties da liga para mim. Principalmente contra o jogo terrestre. Ele é muito bom. Ele tem. Mano, ele é provavelmente o cara que mais dá tackles, tirando o Fred Warner no time. Assim, o Greenlaw fez um bom jogo. Se eu não me engano, Curi, rapidinho só, em números de interceptações, desde que está na liga, só o CJ Gardner Johnson tem mais do que ele.
E ele é um cara que veio do time de especialistas, né? E Ele ele foi treinou com levado o pra Polamalu também. Eles se parecem até fisionomia, Ele né? não, ele é muito bom, tá? Eu gosto bastante dele. O Quem Gibson é um cara concorda? mais experiente, mas é um cara bom, não é um cara que compromete tanto. São excelentes para mim. Para mim, Sim. é difícil você encontrar três O times com Lenoir melhor teve dupla de uma safety do jogada que que ele. ele escorrega do nada, assim, e perde o Jordan Edson. Teve várias vezes que o Kirk Cousins errou passes na endzone quando era só encobrir o Lenoir, que ia ser touchdown. Ele errou dois passes, assim, que deveria ter acertado. Mas, assim, é um sinal ligado para São Francisco que perdeu dois jogos seguidos e isso nunca é bom. Assim, perdeu dois jogos que, contra os Browns, eu acho que tem uma defesa muito competente e tudo mais, e podia ter ganho com um chute no final do jogo, mas esse jogo contra o Minnesota não podia perder. Não podia perder. Exatamente, são as derrotas que a gente comentou, né? Derrotas que não poderiam acontecer. É normal você ter duas derrotas, três, quatro, até cinco, se você pegar times fortes, como Eagles. Agora, você. Até o próprio Cowboys também, na época que se enfrentaram. Agora, assim, você pegar times nitidamente mais fracos do que você, como é o caso dos Vikings, e não conseguir vencer jogos, isso me preocupa. Para mim, o sinal tem que ser ligado em São Francisco. Não acho que é momento de bancar o Brock Purdy. Brock Purdy De acabou. jeito nenhum. De Para jeito mim, nenhum. é o que eu falei. O time não. Ele jogou bem até as duas interceptações. Claro que no momento crucial que precisou dele, ele não conseguiu corresponder. Mas lembrando, tá? É um quarterback que tem menos de 16 jogos na carreira, última escolha do draft. Então, para E ele mim. roda muito bem o sistema, tá? Não, E, não, e é exato. E ele não precisa. não é A possível. questão não é o Brock Purdy nesse jogo, tá? Então, cara. São Francisco deveria ter pelo menos uma posse de vantagem nesse jogo, se a defesa jogasse. E assim, tem outro ponto. A defesa tá jogando muito melhor em casa do que fora de casa, tá? Isso é um ponto pra Sim. gente ficar de olho. É uma É, defesa muito boa. Tinha uma estatística que tinha cedido uma de 19 terceiras descidas na temporada. E nesse jogo o Kirk Cousins deitou e rolou em terceira descida, principalmente com o TJ Hawkinson. E como é que é o nome dele? Eu sei que o sobrenome é Powell, eu não lembro o primeiro nome. Também conseguiu, que eu nem conhecia o cara, e ele fez algumas recepções bem interessantes. Então, assim, o Brock Purdy não é o problema. Não me preocupa o Brock Purdy, porque ele também tá amadurecendo. Mas, assim, e eu acho que o time sentiu falta do Deebo Samuel nesse jogo também, tá? Em algumas carregadas que ele podia ter com a bola, alguns screens que ele consegue muitas jardas. Então, tem isso também. Vamos ver como é que São Francisco joga contra Cincinnati semana que vem. pois é. Curioso da gente passar aqui pro, pros nomes, né, da semana, que a gente sempre faz no final do programa. É, em menção honrosa aí a trade deadline, me fala aí para você três trocas que você queria ver até a semana 8 aí para as equipes da NFL. Cara, que difícil, hein? Nossa, eu acho que o Jonathan Allen é um cara que provavelmente pode ser trocado, porque a temporada de Washington realmente tá difícil, uma divisão com Eagles e Cowboys. Não deve chegar nem no wild card. Eu acho que assim, pode ter uma troca de wide receiver para Kansas City também. Alguém, deixa eu pensar aqui. Cara, eu tava vendo que até o DeAndre Hopkins pode pedir troca. O Davante Adams tá muito insatisfeito em Las Vegas. Muito Muito, aí, tá querendo sair. tá puto. Totalmente justo, porque além dele, o time tá mal, o principal alvo tem sido o Jacoby Myers, né? Então, Ele não tem quarterback para jogar, né? Porque o Garoppolo joga é, uma vez, ele foi machuca. pra lá pra jogar com o Derek Carr e o Derek Carr saiu, né? Então, Pois ele é é. um cara que, assim, é difícil trocar por um Davante Adams da primeira temporada, um cara com salário bom, mas, assim, é um cara que pode, ele, o DeAndre Hopkins, que não vem sendo muito utilizado, ainda mais sem o Ryan Tannehill, que tá machucado. Eu vi até que o próximo jogo quem vai jogar vai ser os dois quarterbacks, né? O Will Levis e o Malik Willis vão revezar os snaps. Cara, eu acho que até o Michael Gallup dos Cowboys pode ser trocado, Eu vi né? também um rumor de que Derrick Henry pode ser alvo de troca também, cara. Ah, assim,
não sei se vale a pena trocar pelo Derek Henry nessa altura, sinceramente. Depende muito do time, né? Kansas City tem um jogo terrestre ok, não acho que seria o caso. Nos contenders, assim, o jogo terrestre não vem sendo um problema muito grande, né? Miami tem 2 running backs que estão produzindo, então, assim, talvez Buffalo, tá? Talvez Buffalo precise de um running back para desafogar o Josh Allen. Eu ia até falar exatamente isso, cara. Bom, pra mim, deixa eu colocar aqui. Pra mim, é o que eu comentei quando eu falei de São Francisco. Se os 49ers não estiver ligando pro Patrick Surtain, pro GM que eu acho que é o John Elway, né? O GM dos Broncos, vendo o que precisa para ter ele no time, cara, isso é você ser displicente e querer mais uma vez acabar com a temporada da equipe. Nítido que precisa de um bom cornerback, então precisa realmente pegar esses times que não tem mais muita coisa grande na temporada e que devem tancar, como é o caso do Denver, e oferecer escolhas por jogadores bons. Eu até falo, se Denver quiser uma escolha de primeira rodada, cara, manda. Tô nem aí em sacrificar o próximo É, draft de São a janela Francisco. de São Francisco é agora, esse ano e os próximos 2, 3 anos, cara. Se ele tiver que Exatamente. renovar com o Brock Purdy, caso ele realmente vá ter um contrato bom, vai diminuir o salário que pode gastar com outras peças de um elenco que é muito estrelado. Então, realmente. Pois é, para mim tem que ter. Acho que uma outra. Não sei se vai acontecer, né? Mas eu acho que tá na hora também da gente ver. Talvez eu não sei também. Eu ia falar o Cooper Cup, mas os Rams estão bem. Eu não acho que vai Não, ser, não vai ser trocado, não. vai ser Ainda mais com o trocado. Puka Nacua lá, tá sendo uma dupla espetacular. Assim, o jogaço do Puka Nacua. Perdeu pra Pittsburgh e tal, mas jogaço do Puka Nacua. Cara, é muito bom recebedor, tá? Vamos Sim, ficar de sim. olho. Meu querido Castolo. Você falou, o cara levou pro pessoal, cara. Ouviu o nosso programa e ele levou pro pessoal. Enfim, mas acho que, por exemplo, equipes como o Dallas Cowboys, acho interessante também tentar achar trocas para o Gallup, né? Não vejo ele mais nesse ataque dos Cowboys e vai precisar de O próprio espaço para Michael renovar Thomas, com o cara, elenco. em New Orleans, assim. Ok? O Michael Thomas, assim, o que que ele tá fazendo na temporada? Ah, mas eu não acho ele tudo isso não, cara. Não acho que Não, seja mas um... é um cara que pode ser um bom recebedor para um time que tá precisando, assim, né? Por exemplo, o Miami trocou pelo Chase Claypool, que assim, vamos combinar que fora de campo ele é um problema, mas ele é um Ele cara já que falou pode. que na É, barbearia lá, ele falou que ele vê que não tem três jogadores melhores do que ele na liga, não. ele é um cara bom, assim, não é, nossa senhora, mas com Tyreek Hill, Jalen Waddle e Chase Claypool, cara, é complicado, assim. É um cara que consegue fazer recepções boas, assim, consegue bons números. Ah, tem o próprio Jerry Jeudy, né, que tá infeliz Que pra tá caramba. em Eu vi Denver. que Kansas City até tava querendo engajar uma troca por ele e tal, mas assim, Kansas City não tem muito moeda de troca nesse sentido. Contra rival de divisão é muito difícil acontecer Ah, uma mas troca. isso acontece bastante, tá? Acontece bastante. O O próprio TJ Hodgson, né? Hawkinson, é, Enfim. Bom, Curi, agora tá na hora da gente colocar aí o pingo nos is de quem foram os melhores da semana. Começando por quarterback, acho que dessa vez não tem muito como fugir, cara. Lamar Jackson, né? Pra mim é o Lamar Jackson, cara. Eu ia de Kirk Cousins, cara. Não, eu acho que pra mim o Kirk Cousins ele tava jogando bem na temporada, assim, cara, assim, com devidas proporções. Ele tem números bons na temporada. Ele não estava ganhando jogos, porque a equipe não estava ajudando ele, né? A defesa, principalmente o ataque terrestre, também não. Mas assim, para mim o Lamar Jackson me surpreendeu muito, porque eu não estava vendo nada disso do Lamar Jackson na temporada. Eu tinha muita desconfiança dele, ainda tem um pouco, para ser sincero, eu quero ver continuidade. Para mim é o Lamar Jackson. Assim, 3 touchdowns passados, touchdown corrido. Bom jogo do Lamar Jackson. Eu vou de Kirk Cousins porque para mim foi a melhor exibição da carreira dele contra uma defesa muito boa, que na minha opinião era uma defesa melhor do que a de Detroit, mas total válido também o seu voto para o Lamar Jackson. Jogador ofensivo da rodada, Curi, para você quem foi?
The Killa Trev, mano. Trev the Man, Big Eddie, não tem como pra mim. Cara, quase 180 jardas, dissecou a defesa dos Chargers. Eu sei que a defesa dos Chargers contra o passe é uma mãe, mas assim, o cara jogou demais, bicho. Taylor Swift, seja lá o que for, continue assim, porque ele tá jogando muito, cara. Os dois últimos jogos dele foram impressionantes. Eu vou nele também, mas uma menção rosa pro A.J. Brown também, que partida que fez aí o wide receiver do Sim, Philadelphia, com viu? toda certeza. Por fim não, né? Tem o head coach, mas agora, do outro lado da bola, quem foi o melhor defensor da rodada pra você? Não tem como ser outro, tá, cara? Sinceramente. É o Myles Garrett, que, Exatamente. pô, o cara forçou fumble, teve bloqueio de field goal, ou de extra point, teve sack. Aliás, né? Cara, O bloqueio de extra point que valeu no final, porque foi 39-38 o jogo. então, sim, ele jogou demais, cara. Forçou, teve um monte de tackle for loss também. Cara, espetáculo o jogo do Myles Garrett. Sim, espetáculo, espetáculo. Eu sei que a defesa em si É deu o muitos nosso voto pontos. para defensor do ano? É o meu voto. Cara, ele e o TJ Watt, assim, estão bastante juntos pra mim, mas por enquanto talvez. Talvez ele esteja um pouco à frente. Mas assim, o TJ Watt também, interceptação, tá voando. Voando, voando legal. E por fim, Curi, quem que foi o head coach da semana para você, cara? Eu tenho o meu voto também. Cara, eu tenho dois votos aqui, mas eu vou ficar com o John Harbaugh, tá? Eu acho que ele provou, ele fez um plano de jogo muito bom contra Detroit, conseguiu, o time amassou um dos melhores times da NFL, que a gente vinha falando aqui. Então eu fico entre John Harbaugh e também menção honrosa para o Nick Sirianni, tá? Tem o Kevin O'Connell, também que fez um jogo absurdo ontem contra São Francisco, mas eu vou ficar com o John Harbaugh aqui. Boa. Eu vou de Kevin O'Connell, cara. Para mim, é o que eu falei, entra muito no aspecto do Kirk Cousins, assim. Venceu um jogo tremendo e ele tem muita mão nisso. Então, para mim, ele é o treinador da semana. Totalmente Curi, justo, tá? O oi? pior, era o pior ataque terrestre da NFL. Sim, e E jogou contra uma das melhores contra uma das defesas. melhores defesas. Né? E jogou muito. Foram chamadas muito criativas. E ele conseguiu ser o primeiro time também a marcar um ponto em São Francisco no primeiro quarto. Né? São Francisco não Sim. tinha levado pontos. Tava um saldo de 28-0 para São A Francisco. defesa de São Francisco foi bem abaixo nesse jogo. Ah, mas não, eu concordo, mas eu também não vou tirar isso de um bom trabalho que ele coordenou. Curi, chegamos aqui ao final do programa de hoje. Alguma menção aí que você deixou de falar no meio do programa? Assim, cara, eu acho que não, viu? Acho que a gente cobriu bastante da rodada, a gente falou bastante hoje. É, um destaquezinho mínimo pro nosso glorioso Pittsburgh Steelers, que o Malemar vai aos trancos e barranco, mas tá liderando a divisão, né? Então, o Mike Tomlin é um tremendo treinador, cara. Meu Deus, foi um time que conseguiu correr com a bola finalmente. Najee Harris conseguiu touchdown finalmente, correndo com a bola. O Matt Canada conseguiu, né, finalmente entender que ele é coordenador ofensivo de um time. Então, meu destaque fica para esse e também o Chicago Bears, assim, quarterback reserva, mas o Las Vegas Raiders, assim, não me inspira muita coisa. Mas ganhou o jogo e o Justin Fields deve voltar para o próximo jogo. É isso. Antes de finalizar, vou deixar você falar para o pessoal qual que é a novidade aí do comentarista corneta, que vai ser encabeçada pelo senhor que fala. Para quem gosta de NBA, conta aí a novidade. Gu. Para vocês que não estão sabendo, hoje, terça-feira, 24 de outubro, a temporada da NBA está de volta. E essa é uma temporada com muita coisa boa. Então, esse que vos fala vai comandar nosso glorioso de três, nosso novo podcast da NBA, também aqui do perfil do Comentarista 40. Claro, Igor estará com a gente nesses episódios.
Ele não vai deixar de falar as atrocidades que ele pensa que vocês não conhecem ainda sobre a NBA. Mas assim, estejam ligados, a gente vai gravar já essa semana. Vamos começar e acompanhar essa semana da NBA, que assim, é diferente um pouco da NFL, que tem semanas marcadas, né? A NBA tem jogo todo dia, então é um pouco difícil de você falar toda semana sobre alguma coisa em específico. Mas a gente vai tentar aí, a gente vai falar sobre as nossas expectativas para a temporada, os principais times, prêmios. Vamos cobrir também esse torneio no meio da temporada que vai ter aí. Tem muita coisa legal vindo por aí. Vem vídeos, shorts, TikTok, né? Vem gravações de podcast com câmera, vem muita coisa boa por aí. É a melhor parte do ano, né? Quando a NBA e a NFL estão juntos, com todo respeito à MLB, né? Que Mas é tá chato pra acabando. caramba e eu durmo sempre que eu vejo beisebol. Que tá acabando agora também, graças a Deus. Vai chegar a World Series nessa semana já. Ninguém liga muito, pelo menos que a gente que grava aqui, a gente não liga muito. Mas é a melhor parte do ano quando a NFL e a NBA estão juntas, assim. É muito legal. Então tem bastante coisa para falar para quem gosta de esportes americanos. Vale muito a pena se inscrever no nosso canal no YouTube, conseguir acompanhar, compartilhar esses podcasts no Spotify também, seguir a gente no TikTok, nas redes sociais. Fiquem ligados que vem muita coisa boa por aí. O Curi vai encabeçar esse projeto de três, que é um podcast que vai ser feito, adivinha só, por três pessoas. Ele vai contar com a ajuda do Conrado e do Vinícius Cabral para inteirar vocês aí do assunto da NBA. Eu, quando possível, vou aparecer sim para falar as verdades sobre a franquia mais promissora da liga, que é Minnesota Timberwolves. Por mais que o Curi não goste de saber disso, ele sabe que no fundo é verdade. Ai, ai. Não é hora de você quebrar a cara, velho. Mas tudo bem. Pessoal, é isso. Agradeço quem conseguiu ouvir até o final, quem pôde também compartilhar esse vídeo para o seu amigo que gosta de NFL. Lembrando, tá? A gente ainda não tem um dia certo para postar os de basquete, mas assim que a gente soltar o primeiro episódio, a gente vai anunciar no nosso Instagram. Então, peço que vocês, por favor, nos sigam lá, @comentacorneta, tá? Por lá, e aí você vai ficar por dentro de tudo que a gente posta, inclusive os episódios de NFL também, a gente sobe lá o aviso antes de subir, obviamente, no YouTube e no Spotify. Tá certo? Gente, uma boa semana para vocês. Curi, uma boa semana também para você. Que a gente consiga, na próxima semana, falar de NFL com resultados também tão surpreendentes quanto. É muito bom falar de esportes americanos, porque é uma coisa que cada semana as coisas mudam. Enfim, é isso. Um beijo, um abraço e até semana que vem.